dia, participantes da Visão Prev. Meu nome é Vitor, eu trabalho aqui na área de relacionamento aqui na entidade. Bom, a gente vem fazendo algumas lives recentemente, né, falando do cenário atual, falando um pouco das alternativas que a Visão Prev vem trabalhando aqui para ajudar os participantes nesse momento. Hoje o tema é um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouco de informe de rendimentos, que apesar dessa loucura toda, a gente ainda tem que pensar nisso na declaração de imposto de renda. Bom, para começar, a nossa ideia inicial aqui é falar do informe de rendimentos dos ativos, tá? Então, de quem está trabalhando na patrocinadora, trabalhou na patrocinadora em 2019, então a gente vai falar um pouquinho do modelo e das informações que estão presentes nesse informe. A gente está em contingência, obviamente, né? Eu estou aqui com a Carla, que é da área de relacionamento e comunicação também, estamos só nós dois aqui. E a Paulina está conectada pelo telefone. A Paulina é diretora de Previdência, tem uma experiência no RH da Telefônica, então ela vai ajudar a gente a responder algumas questões referentes aí ao informe de rendimentos, tá? A gente sabe que, assim, não é possível a gente responder todas as perguntas, né, principalmente por conta dessa contingência que a gente está. A gente vai dar uma prioridade para as perguntas do tema de informe de rendimentos, de declaração, sempre lembrando também que a gente está aqui para responder mais voltado aos temas de previdência, né? Então, da declaração dos valores de previdência que estão no informe de rendimento da patrocinadora. A gente vai passar um pouco pelos outros campos também, vai tentar traduzir um pouco o informe para vocês, mas nosso foco aqui é na previdência. Mas a gente também está disponível para outras perguntas, então conforme for, vai mandando perguntas de outros temas para a gente. Se a gente conseguir responder aqui no final, a gente responde, se não, a nossa área de relacionamento vai entrar em contato com vocês posteriormente. A gente pega o nome de todo mundo, o contato de todo mundo e vai conversando com vocês depois da transmissão. Bom, a gente fez uma transmissão em março, né, já para falar de informe de rendimentos, aí mais voltado para o informe que a Visão Prev destina aos participantes assistidos, aos participantes ativos. Hoje a gente vai falar um pouco mais do informe dos ativos, do informe que a patrocinadora Telefônica disponibiliza para vocês, tá? Acho que é isso, vou começar aqui na transmissão. Só um ponto, a projeção talvez fique um pouco pequena, os números, a gente trouxe alguns prints do informe, enfim. Se alguma informação ficar muito pequena na visualização, a gente vai disponibilizar a apresentação depois para vocês no final da transmissão. Então, é mais para entender o conceito, o que está em cada campo, depois os números, as setas, enfim, o que tiver aqui visualmente na apresentação, vocês vão poder ver no final da transmissão. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. Então, primeiro, quem deve declarar o imposto de renda? Todos os participantes que receberam valores ou fizeram contribuições para a entidade em 2019, tá? E que tenham uma renda anual superior a R$ 28.559,70. Esse é o piso aí. Todo mundo que recebeu uma renda acima desse valor em 2019 precisa declarar o imposto de renda, tá? Pensando na entidade, então, para quem que a Visão Prev disponibiliza informações? Para os assistidos, que são os participantes já aposentados, né, que recebem um benefício mensal. Os pensionistas, pensão por morte, então quando o participante falece, tem um pensionista, ele continua recebendo. Aqui o pensionista, independente se foi um pagamento único, né, se recebeu o saldo do participante de uma vez ou se recebeu em renda mensal, ele tem um valor aí a declarar e um informe a pegar ali com a Visão Prev. Quem solicitou resgate em 2019, então quem foi desligado da empresa ou já estava desligado, decidiu resgatar os valores também em 2019, precisa declarar essa movimentação. Quem teve uma portabilidade, então quem levou o saldo da Visão Prev para uma outra entidade, apesar de não ter imposto de renda nessa transação, se você que fez essa portabilidade tinha um empréstimo na Visão Prev, o empréstimo foi quitado nessa movimentação. Então, essa quitação acontece através de um resgate parcial, consequentemente, tem um imposto de renda na transação. Esse aqui é um ponto importante, porque várias pessoas que fazem essa portabilidade acabam esquecendo
da quitação de empréstimo e acabam não declarando esse valor, pode gerar algum apontamento posterior aí da receita. Superávit, a gente vai falar no final o caso específico dos ativos, mas em 2019 a gente distribuiu o superávit do plano Visão Telefônica pessoal de 2016, tá? Quem estava autopatrocinado e ativo em 2016. Então, algumas pessoas receberam via abatimento de contribuição, algumas pessoas receberam em conta corrente, algumas pessoas receberam em saldo, né, em aporte no saldo, depende do status de cada um. A gente vai explicar direitinho para os ativos, tá? Mas quem recebeu em conta corrente foi um pagamento, foi uma renda, precisa declarar esse valor que foi via superávit. E aí o foco da nossa live hoje, que são as contribuições, né? Os ativos principalmente. Quem fez contribuição para a Previdência tem um incentivo fiscal também, que a gente vai comentar um pouquinho, precisa declarar os valores que contribuiu para a Previdência. Bom, quando declarar, isso aqui teve uma mudança, né? Normalmente é março e abril, né? Do começo de março até o final de abril, por conta da epidemia, enfim, do cenário que a gente está vivendo hoje. O prazo foi estendido para o dia 30/6, então mais 2 meses aí do prazo normal. Onde está o meu informe, né? Onde eu pego o meu informe de rendimentos? Para quem é assistido, pensionista, os desligados, né? Então quem eu comentei que recebeu valores da visão prévia, como aposentadoria, como pensão por morte e como resgate, essas pessoas têm que entrar no site da visão prévia, tá? Na área restrita, então fazer o login com CPF, com a senha. Logo na página inicial tem um widget de informe de rendimento com todos os anos recentes, e aí tem 2019 e aqui está o PDF do seu informe de rendimentos, tá? Não consegui acessar o site, não consegui encontrar, está indisponível, qualquer coisa do tipo, pode ligar na nossa central de atendimento, mandar um e-mail para a gente. Na própria URA do telefone da nossa central de atendimento tem uma opção para você digitar e sem falar com a central, a gente já recebe a sua solicitação e envia por e-mail o seu informe de rendimentos, tá? Então é uma disponibilidade que a gente tem via URA. A gente tem atendimento via WhatsApp também, pode pedir por lá. Enfim, a gente está à disposição para encaminhar para vocês, mas está no site para ficar mais fácil. E para os ativos, então, né, onde está o informe dos ativos, né? Para quem fez contribuição em folha salarial, então assim, para todos os valores que você contribuiu na folha, como desconto em folha, esse valor está no informe da patrocinadora, tá? A gente vai, que é esse informe que a gente vai explicar aqui hoje, mas esses valores de contribuição em folha, o que você contribuiu na folha está no informe da patrocinadora. O que você contribuiu esporadicamente, ou seja, você gerou um boleto no site da Visão Prévia, fez um aporte para o seu plano fora da folha salarial, esse informe está no site da Visão Prévia também, fazendo login, senha. No menu esquerdo da página inicial tem informe de contribuição, um menu, tem uma opção no menu, informe de contribuição. Clicando aqui, você tem acesso ao PDF também dos valores que você contribuiu fora da folha, tá? Então é importante ter essa diferenciação, que os valores que você contribuiu em folha estão no informe da patrocinadora e o que você contribuiu fora da folha está no informe que a Visão Prévia disponibiliza no site. Tá bom? Bom, então vamos começar a entender um pouco do informe de rendimentos. Aqui tem o padrão, né, o modelo padrão do informe, então os ativos recebem um informe nesse modelo aqui. A gente vai dividir por grupos, tá? A gente tem 7 grupos mais ou menos no informe. O primeiro grupo e o segundo são informações aí da fonte pagadora, do participante, né, da pessoa, do funcionário que recebe esses valores. A gente vai começar então a partir do terceiro grupo. O terceiro grupo são os rendimentos tributáveis e o imposto de renda retido na fonte, tá? Aqui talvez seja um dos grupos mais importantes porque é o grupo que traz o valor base do cálculo de quanto você tem a pagar ainda para a Receita ou a restituir, tá? Então o que vai compor a sua base de cálculo, tanto das rendas quanto do imposto que você já recolheu,
vem nesse grupo, tá? Na linha 1 é o total de rendimento, inclusive férias. Aqui, como o nome já diz, vem a soma do que você recebeu durante o ano. Então, salário, as férias, comissões, né? Então, para quem tem comissão mensal, trimestral, enfim, essa parte variável também a soma está aqui. Hora extra, enfim, tudo que você receber regularmente, tá? Você vai ter a soma aqui nesse campo 1. Se essa for a sua única renda, tá? Ou seja, você não tem outra renda fora, sei lá, INSS, enfim, qualquer outra renda, se essa for sua única renda, é com base nesse valor aqui do campo 1 que você vai poder calcular o seu incentivo fiscal das contribuições da Previdência, tá? Então, só para deixar todo mundo na mesma página, né? As contribuições que você faz para a Previdência, para a Visão Prévia, você pode usar como um abatimento na declaração. O limite é 12% dos seus rendimentos tributáveis, tá? Então, se a sua única renda for essa, o total daqui da linha 1 é o total dos seus rendimentos tributáveis em 2019. Então, 12% disso vai ser o máximo que você pode utilizar como abatimento fiscal, como abatimento nas contribuições, tá? Claro, você tem que usar os valores de contribuições que você já fez em 2019, mas para 2020 você pode usar como uma base. Então, por exemplo, imagina que eu tive aqui um total de rendimento de R$100 mil, por exemplo, e eu vi que eu só contribuí para a Visão Prévia 5 mil em 2019. Tá? Eu usei 5% só do que eu poderia, né? Eu poderia usar 12, eu usei 5. Então eu tenho 7% ainda que eu poderia fazer e usar de abatimento fiscal. Então, para 2020, eu sei que eu preciso fazer um aporte maior, ou fazer aportes esporádicos, aumentar minha contribuição na folha, enfim, porque eu tenho uma margem ainda para alcançar os 12%, que é o meu máximo de contribuição, tá? De abatimento, não de contribuição, de abatimento. Então, esse é o total de rendimentos. Na linha 2, vem a contribuição para o INSS, tá? O que é importante a gente lembrar aqui? Que a contribuição que você fez para o INSS, você não teve recolhimento de imposto na fonte, tá? Ela sai da base de cálculo do seu salário, né, do imposto de renda do seu salário mensal, ela sai antes da base. Então, você não paga imposto de renda em cima do que você contribuiu para o INSS. Da mesma forma, no item 3, na linha 3, a gente tem as contribuições para a Previdência. Então, é aqui que a Visão Prévia que a patrocinadora vai disponibilizar para vocês o total de contribuições que vocês fizeram para a Visão Prévia. E é esse total de rendimentos somado às contribuições esporádicas que eu comentei que vai estar no informe no site, é esse total de rendimentos que você vai usar como abatimento fiscal, tá? Então é nesse campo 3 que a Visão Prévia, que você vai enxergar quanto você contribuiu em folha para a Visão Prévia em 2019, tá? E da mesma forma da contribuição para o INSS, o que você contribuiu para a Visão Prévia também não foi tributado, tá? A contribuição para a Visão Prévia sai antes da tributação, sai antes da base de cálculo. Então, todo o valor que você contribuiu para a Visão Prévia, ele entrou 100%, ele não foi tributado na fonte. A tributação acontece após a gente descontar o INSS e a contribuição para a Visão Prévia, tá? E na linha 4 a gente tem pensão alimentícia, para quem tem o pagamento de pensão alimentícia já no salário, enfim, a soma desses valores estará aqui na linha 4, e na linha 5 vem o imposto retido efetivamente na fonte, tá? Essa é uma linha importante porque ela vai trazer quanto você já pagou de imposto sobre essa renda do salário, enfim, das férias e tal, quanto você já pagou de imposto na fonte. E é com base nesse valor que o programa vai fazer o cálculo lá de se você ainda precisava pagar mais alguma coisa, se você pagou a mais, vai restituir, enfim. Tá? Então esse aqui é o valor base aí também do cálculo do reajuste, né, do reajuste na declaração. Tá? Então esse primeiro grupo é isso, né? A gente tem o total de rendimentos, Previdência, INSS, Visão Prévia, pensão alimentícia e o imposto que efetivamente você pagou na fonte. No segundo grupo, aqui no quarto grupo na verdade, né, são verbas que elas não impactam efetivamente no cálculo da declaração, elas
não impacta diretamente em quanto você vai ter que pagar no imposto de renda ou restituir, enfim. Mas são rendas importantes que você precisa sim informar. Tá? Normalmente, nesse grupo, não são valores que vêm da Telefônica, tá? Então da patrocinadora. Por quê? A gente tem uma parte aqui de moléstia grave, uma parte de dedução por 65 anos, então para quem recebe o informe da visão prévia, os assistidos, já estão mais acostumados aqui, algumas pessoas, a ter valores aqui nesse grupo. Os ativos é um pouco mais difícil, tá? Dos ativos a gente vai ter normalmente nas duas últimas linhas. Na linha 6, que tem os valores pagos em rescisão, em PDV, então alguém trabalhou na Telefônica em 2019 e foi desligado, se desligou, enfim, durante o ano. Os valores que você recebeu na rescisão, se foi PDV, se você recebeu um incentivo lá no PDV, esses valores vão estar na linha 6, tá? E o que é importante desse grupo? São rendimentos isentos e não tributáveis, por isso que eles não entram no cálculo de quanto eu preciso pagar ainda para a Receita ou restituir, tá? São mais informativos do que utilizados para o cálculo em si. E no campo 7 aqui, na linha 7, no outros, sempre vai estar especificado, tá? Mas normalmente vem, por exemplo, a multa do FGTS, então uns 40%, ou se for acordo da nova lei trabalhista, 20%, questão de auxílio creche, o abono pecuniário, então se você vendeu lá a parte das suas férias, enfim, esse valor vai estar disponível aqui no campo 7, sempre especificado a origem dele. Tá? Então, o importante aqui entender, a maioria dos ativos não vai ter valor aqui, mas é importante saber que são rendimentos isentos e não tributáveis, então são valores que você não vai precisar ajustar na declaração. O item 5, o grupo 5 aqui, também são verbos que não impactam na declaração, tá? Também são verbos que não vão alterar o quanto você tem que pagar no final, na declaração ou restituir. Tá? Por quê? Diferente do campo anterior, do campo 4, aqui não é que ele é isento, aqui ele é sujeito à tributação exclusiva, ou seja, ele já foi tributado de acordo com uma regra específica. Tá? Para quem é assistido aqui na visão prévia e está acostumado a receber benefício na tabela regressiva, que é uma tributação exclusiva, já sabe que os valores que ele recebe de benefício durante o ano aparece aqui nesse campo 5, por ser uma tributação exclusiva na fonte. Tá? Importante aqui também é o rendimento líquido. Tá? Então, como é uma tributação exclusiva e não vai ter ajuste na declaração, você não vai restituir nada disso e nem pagar nada mais sobre isso, é uma tributação exclusiva, a gente informa apenas o valor líquido. Tá? 13º, então, é a linha 1. O 13º líquido tributável, a gente vai ter uma sequência aqui, um próximo slide, explicando melhor, detalhadamente aqui, como a gente chega nesse valor do 13º, porque gera muita dúvida mesmo. Normalmente ele não bate com o líquido que você recebeu na conta. Se você somar com o imposto de renda também não bate, então a gente vai explicar direitinho. Mas na teoria aqui, nessa linha 1, é o 13º líquido tributável. Tá? Então a gente deduz dependente, INSS, imposto de renda. Na linha 2, a gente tem o imposto de renda que foi retido na fonte referente ao 13º, tá? E no campo 3, na linha 3, que vem como outros, normalmente aqui vai estar o valor do PLR líquido, tá? Então a gente só vai descontar o valor do imposto de renda que foi abatido ali do PLR, não tem dedução de dependente, por exemplo, e o valor vai estar aqui. Esse valor do campo outros normalmente traz uma descrição no campo 7 que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então vai vir um valor aqui, mas a descrição do que é esse valor vai aparecer no outro grupo ali embaixo. Então, rendimento sujeito à tributação exclusiva. A gente tem o grupo 6 do informe. Esse grupo aqui dificilmente a gente tem algum valor preenchido. Tá?
é muito específico mesmo. São casos que precisam ser analisados individualmente, até por isso a gente não vai entrar no detalhe do que é cada um, tá? Mas normalmente, só para não passar em branco aqui, normalmente são verbas recebidas retroativas, então de anos calendários anteriores, algumas coisas judiciais, então dificilmente vem pelo informe da patrocinadora, mas se vier, a gente precisa analisar individualmente, né? Você precisa buscar informações aí individuais. E o grupo 7, que eu comentei, que é onde vem as descrições, né? Aqui é um campo de informações complementares. Então, por exemplo, eu comentei agora do PLR, vai vir o valor ali líquido do PLR, e aqui, nesse campo 7, vai vir uma descrição. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente pegou, está escrito: o total informado na linha 3 do quadro 5 já inclui o valor total pago a título de PLR correspondente a X reais. Tá? Então, o valor vai vir lá no campo, mas a descrição de quanto foi de PLR vai estar aqui. Outras coisas que podem aparecer nesse campo 7 são descrições do CNPJ e dos valores pagos a outras empresas relacionadas. Então, por exemplo, a Visãoprev. Eu comentei que lá no grupo 3 vai aparecer quanto você contribuiu em folha para a Visãoprev. Aqui no campo 7 vai aparecer o nome da Visãoprev, o CNPJ da Visãoprev, que você vai precisar para fazer a declaração, e o total do valor que você contribuiu. Então vai repetir aqui o valor com o acréscimo do nome da Visãoprev e do CNPJ. Mas aqui também vai aparecer assistência médica, assistência odontológica, outros descontos ou outros pagamentos que você fez via folha, tá? Vão aparecer aqui que você vai precisar também para declarar. Então, assistência médica, parte de mensalidade, de coparticipação, isso tudo vai estar descrito aqui no campo 7, quanto você pode declarar de assistência médica e o CNPJ da empresa. E também pode ter aqui o valor de pensão alimentícia, né? Então, o valor em si está lá no grupo 3 também, mas aqui vai estar descrito de novo o valor, o CPF do pensionista, então aqui vai ter valores mais, informações complementares sobre a pensão alimentícia. Bom, de informações, né, linha a linha do informe, as informações são essas, tá? Eu vou entrar aqui em dois temas complementares. Eu já comentei um pouco do abono, né, que o cálculo às vezes é um pouco diferente, então a gente vai explicar um pouquinho desse cálculo. O abono aqui que a gente está dizendo é o 13º, tá? E a gente vai entrar um pouquinho também no tema do superávit. O abono aqui, o 13º, na verdade, eu trouxe dois exemplos, tá? Para facilitar um pouco, eu não considerei o INSS aqui, eu só considerei dedução por dependente, para vocês verem a lógica do cálculo, tá? E aí, para bater o de vocês, vocês têm que incluir também o INSS nesse cálculo. Imaginando aqui uma renda de R$5.000, tá? Então o 13º desse funcionário foi R$5.000, só que ele tem 2 dependentes de imposto de renda, tá? Ele declara 2 pessoas, 2 filhos, por exemplo, como dependentes de imposto de renda. A Receita, pela tabela vigente, já abate, né, R$ 189,59 por cada dependente. Tá? Então já tem um abatimento, já tem um desconto, né, um benefício na declaração de R$ 189,59 por cada dependente na renda. Então, vamos fazer o cálculo. Eu tenho 5.000, que é a minha base, tá, inicial, valor bruto do meu 13º. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar os dependentes. Então, 189,59 são 2, então vezes 2, eu tiro esse valor da base. Então, minha base de cálculo nova passa a ser 4.620,82. Esse valor de 4.620, pela tabela vigente também, está com 22,5% de imposto de renda. Está na alíquota de 22,5% de imposto de renda. Então dá 1.039, mais ou menos, o imposto de renda em cima desses 4.620. Só que ainda não bate com o valor que eu coloquei no informe, porque no informe eu coloquei aqui 403,55 e meu cálculo está dando 1.039, né? Onde está essa diferença? A diferença está que a própria tabela
né, de imposto de renda, tabela progressiva de imposto de renda. Ela te dá a alíquota de 22,5%, mas ela te dá uma parcela a deduzir também. Você não paga efetivamente 22,5%. Então você calcula os 22,5% e subtrai uma parcela, que nesse caso, na tabela vigente, é 636,13. Você subtraindo 636,13 dos 1.039, você chega nos 403,55, que é o valor que está no informe. Tá? Então a gente já descobriu aqui o imposto de renda. Então tá, meu valor bruto do 13º foi R$5.000, o meu imposto de renda é 403,55, eu recebi na minha conta efetivamente 4.596,45, mas no meu informe está 4.217, não bate com o que eu recebi na minha conta. Inclusive, se eu somar 4.217 com os 403, eu não chego nos 5.000. Então, está errado no informe, tem alguma coisa estranha. Aonde que está essa diferença? Lembra que eu falei que esse rendimento é o líquido tributável, tá? Então, para eu chegar nesse valor que está na linha 1, eu preciso pegar a minha base de cálculo inicial, que era R$5.000, subtrair os dependentes, que são 2 aqui, e subtrair o que eu paguei de imposto. Então, eu tenho o líquido, porque eu subtraí o imposto, e o líquido tributável, porque eu tirei o que não foi tributável, que foi a parte dos dependentes. Então, eu cheguei sim em 4.217,27. Tá? Então, basicamente, a diferença nesse cálculo aqui está nos dependentes. Tá? No informe dos ativos, a questão do INSS vai impactar aqui, então eu tenho que acrescentar nessa conta o abatimento do INSS. Agora, só para ter uma ideia, né? Fazendo um cálculo aqui de R$5.000 sem dependente, tá? Então 13º, mesmo valor, R$5.000, só que agora eu não tenho dependente. A conta é muito mais fácil. 5.000 já está numa alíquota diferente, que é de 27,5%, então eu tenho R$1.300 aqui de imposto de renda. A parcela a deduzir dessa faixa também é um pouco maior, é 869, então eu chego em R$505 de imposto de renda, que é o valor que eu coloquei aqui no informe. Como não tem dependente, o meu líquido tributável é só o abono menos o imposto de renda, aí 4.494. Tá? Então essa parte é mais fácil, lembrando que aqui eu não estou considerando outros abatimentos, só o dependente. Acho que é isso de 13º, espero que tenha ficado claro a forma de cálculo. A gente recebe bastante pergunta sobre isso, dos nossos assistidos, né? Pensando aqui no abono anual que a gente paga. Então acredito que às vezes os ativos também tenham a mesma dúvida no informe da patrocinadora. E para fechar aqui a parte da apresentação, para a gente entrar nas dúvidas, falar um pouco de superávit, né? Eu comentei com vocês que em 2019 a gente fez a distribuição de uma parcela de superávit no plano de visão telefônica de participantes autopatrocinados e ativos em 2016, né? E aí, de acordo com o status dos participantes hoje no plano, a forma de distribuição desse superávit foi diferente. Então, para quem estava assistido, por exemplo, recebeu recebeu um aporte no saldo. Para quem já tinha se desligado da visão prévia, recebeu em conta corrente um pagamento. Os autopatrocinados, né, que são participantes que já saíram da patrocinadora, mas se mantém contribuindo ou não, né, se mantém no plano aqui com a visão prévia, essas pessoas receberam o superávit em forma de abatimento de contribuição. E os ativos tiveram duas opções. Tá? Os ativos puderam, na verdade, abater o valor de superávit que tinha direito, abater das contribuições que fazem em folha, contribuição básica e adicional na folha salarial. Tá? Qual que era a opção que o participante ativo tinha? Ele poderia abater completamente as contribuições que ele fazia em folha, ou ele podia acrescentar. Então ele poderia usar o superávit como abatimento, mas acrescentar o mesmo valor que ele já contribuía como uma contribuição suplementar. Então, na prática, a opção era
eu deixo de fazer contribuição em folha, só que no meu saldo continua entrando o mesmo valor que eu contribuía mensalmente, porque o superávit está me pagando esse valor, ou eu posso continuar pagando em folha o mesmo valor e o superávit adiciona mais um valor mensalmente. Tá? Então essa era a escolha. Eu posso deixar de contribuir e o superávit contribuir por mim, ou eu posso continuar contribuindo e o superávit adiciona uma contribuição mensal. Como ficou isso agora na declaração, né, no informe de rendimentos? Todos os valores que você contribuiu em folha, tá? Então, seja antes de começar a distribuição do superávit, ou se você optou por continuar contribuindo mesmo com o superávit, todo o valor que você contribuiu em folha, ou seja, que foi você que pagou, né, que foi você que saiu do seu bolso, do seu salário para a visão prévia, está no informe da patrocinadora, tá bom? Os valores abatidos pelo superávit, ou seja, que foi o superávit que depositou na sua conta, no seu saldo, na visão prévia, você não pode declarar. Ou seja, se você fez contribuições apenas até o começo da distribuição do superávit, depois você suspendeu as contribuições, você falou, olha, eu não quero contribuir mais, eu quero que o superávit faça as minhas contribuições mensalmente. Ou seja, você parou de contribuir mensalmente. Só que no seu saldo continua entrando uma contribuição que foi o superávit que fez. Como essa contribuição não foi você que fez, foi o superávit, você não pode usar como abatimento, né? Você não pode usar na declaração como incentivo fiscal. Tá? Não foi você que fez essa contribuição, foi o plano através da distribuição do superávit. Então, você só pode usar na declaração, você só pode declarar como abatimento, como incentivo fiscal, os valores que efetivamente você teve descontado em folha, tá? E esse valor está no informe da patrocinadora. O valor abatido pelo superávit não foi você que contribuiu, né? Foi um benefício, né? Uma devolução de um valor do plano. Esse valor, como foi o plano que contribuiu por você, você não pode usar na declaração. Bom? Lembrando que a gente está falando aqui desse caso especificamente de valores contribuídos ou não em folha, né? Lembrando que se você fez uma contribuição esporádica, não vai estar nem no informe da patrocinadora, mas você precisa declarar, então está no informe que a visão prévia disponibiliza no site. E você pode pedir através da central também. Bom, o que a gente trouxe de apresentação era isso, para a gente introduzir alguns temas aqui. A gente tem algumas perguntas, tá? Eu entendo que 2 dúvidas até agora. Tentar responder aqui, de novo, o que a gente não conseguir responder ou que tiver de outro tema, enfim, a gente entra em contato depois, pode ficar tranquilo que nada a gente vai deixar de responder. Deixa eu dar uma olhada aqui. Magali Fernando, bom dia, fui desligada em 2015 e ainda não optei por receber a Previdência. Entrei no site e não tem forma para declarar. Isso significa que não preciso declarar nada, já que não recebo, é isso mesmo? É isso mesmo, Magali. A declaração da parte da Previdência, né, o saldo em si, ele não é obrigatório. Você não precisa declarar obrigatoriamente o saldo que você tem na Previdência. O que você precisa declarar? O que você contribuiu para a Previdência ou o que você recebeu, tá, em 2019. Como você comentou aqui que você foi desligado em 2015, provavelmente você não fez contribuições e não recebeu nada em 2019, tá? Pelo que eu entendi da pergunta aqui. Então, se você não contribuiu nada em 2019 e não recebeu nada da visão prévia em 2019, você não tem informe de rendimentos mesmo, você não precisa declarar nada relacionado à visão prévia, tá? O saldo em si não é obrigatório. Tem uma pergunta aqui do Timóteo Vieira. Ele fala o seguinte: olá, bom dia, taxa da perda da visão prévia está mais alta que planos similares? Comparei com Itaú em torno de 5% e visão prévia 7%. Timóteo,
assim, a gente pode agendar uma conversa, tá? Um atendimento até com um especialista da área de investimentos com você, até para a gente entender melhor a comparação que você fez, porque essa comparação não é tão simples, tá? Precisa ver o perfil, a composição de cada perfil. Você pode estar comparando, por exemplo, um perfil conservador com um agressivo. A gente precisa entender melhor qual a comparação que você fez e aí te explicar como que a gente, o que impactou na nossa rentabilidade, enfim. Então a gente tem algumas questões aí para analisar, não é tão simples assim responder isso, tá? A gente pegou aqui seu nome, a gente vai buscar aqui seu cadastro, entrar em contato com você e agendar aí uma conversa com a área de relacionamento ou até com um especialista da área de investimentos para a gente entender melhor aí qual que foi a sua comparação, né? Como você chegou nessa comparação. Bom, não, pelo que eu entendi aqui não tem mais... Oi, Paulina. Oi, eu só queria voltar um pouquinho lá no 13º, porque o exemplo que você deu, ele é mais específico de assistido. O ativo só tem um valor adicional que vai entrar lá no abatimento, que é também a contribuição que ele fez do INSS sobre o 13º. Então, se você voltar lá, naquela conta toda que você explicou, para chegar no valor do 13º que está no informe, para o ativo, ele tem que abater também a contribuição do INSS que ele tenha feito sobre o 13º. Então, além de abater o dependente e o cálculo do imposto, como você explicou, para o ativo, ele tem mais uma dedução que incluir nessa conta, que é a contribuição ao INSS, a previdência que ele fez, a previdência social oficial, né, que ele fez na folha dele de 13º. E aqui, focando mais quem é assistido, que o benefício conosco. Perfeito, é isso mesmo. Aqui a gente não considerou essa parcela do INSS, né, que para os ativos ela acontece, que a tentativa aqui é demonstrar a diferença, tá? Que esse valor aqui da linha 1 realmente não vai bater aí com o valor líquido que você recebeu, ou que existem descontos, né? Existem abatimentos aí entre o valor bruto e o valor líquido que você recebeu aqui no informe, tá? Então, realmente a gente não considerou aqui a parcela do INSS. Sim, ok. Então, entendo que não temos mais perguntas, né? Obrigado aí pela presença de vocês, por acompanhar a gente. Esse vídeo e a apresentação vão ficar disponíveis, tá? O vídeo a gente vai disponibilizar aqui no Face e no YouTube também. E a gente segue à disposição aqui para esclarecimentos. A gente tem nossa central de atendimento disponível aí de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. A gente está trabalhando aí com contingência, então pode ter alguma demora, alguma situação assim. Mas a gente está disponível para atender vocês por todos os canais, telefone, o e-mail da Visão Prev, o WhatsApp também, até pelas redes sociais aqui também, né, pelo Facebook. Então, a gente está à disposição de vocês, tá? Obrigado aí pela presença de todo mundo e até a próxima.